Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor para mim e para você. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas, como vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Então veio a palavra a mim, a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter do mal, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa. Coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com vento oriental os espalharei diante do inimigo. Mostrar-lhe-ei as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Amém. Jeremias foi um profeta que viveu no Antigo Testamento, um profeta que obedecia a palavra de Deus. Deus falava com ele, ele ouvia e fazia questão de obedecer. Ele temia ao Deus vivo, ao Deus poderoso, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que fez o céu e a terra. E aí Deus falou com ele: Desce à casa do oleiro que eu vou falar contigo. Deus, ele é muito simples, a palavra de Deus é muito simples. Deus falou para Jeremias ir lá na casa do oleiro, na olaria, onde aquele homem, oleiro, estava mexendo ali com aquele barro, construindo vaso. E quando aquele vaso quebrava ou desmanchava ali de um jeito que o oleiro não estava gostando,
ele tinha o modelo para aquele vaso. Então, o vaso tinha que ser do modelo que o oleiro queria. Então, quando ele fazia e não dava certo, ele desmanchava e fazia de novo. Mas aquele barro maleável, né? O barro mole. O barro mole. Então, tinha jeito dele moldar segundo a vontade dele, daquele oleiro. Então, era para o Jeremias ir lá naquele local só para observar como que o oleiro estava trabalhando com aquele barro. O barro se deixava, né? Ele se entregava ali na mão do oleiro. Por quê? Porque ele estava maleável, ele estava macio, ele estava molinho. Então, o oleiro podia mexer com o barro do jeito que ele queria. E aí Deus compara nós àquele barro. Porque nós, o primeiro homem foi feito do barro, né? Então, Deus trabalha com comparação. Ele comparou nós, né? Falou com Jeremias aquele dia. Nós somos o barro e ele o oleiro. Na Bíblia, em outras partes, fala que nós somos barro. E o nosso Deus é o oleiro. Então, isso aí foi uma comparação. Se nós somos o barro, nós temos que ser maleável. E o oleiro, que é Deus, ele quer trabalhar na minha vida e na sua, porque nós somos barro. Então, nós temos que aceitar o trabalhar de Deus na nossa vida. Nós temos que ser maleável. Por que que o oleiro estava mexendo com aquele barro? Porque o barro ainda estava mole para fazer o vaso. A partir da hora que aquele barro endurecesse, secasse, ele tivesse seco, e aí não dava mais para o oleiro mexer com aquele barro. Aí ele, por certo, ele jogava aquelas partes fora e ia pegar um barro maleável. Então, o oleiro tem que trabalhar com barro maleável. E o oleiro, que é Deus, tem que trabalhar com nós, que nós somos o barro, nós temos que ser maleável, né? Nós não podemos ter um coração duro, uma mente de ferro dura, para não entender o que o Senhor fala, né, com a gente. Igual aquele dia, ele queria falar com Jeremias. E Jeremias tinha um coração limpo, voltado para Deus. Ele temia a Deus. Então, ele teve ouvidos para ouvir. Deus abriu o ouvido de Jeremias para ele ouvir. E abriu o entendimento para ele entender o que Deus queria falar. E é isso que nós temos que ter o coração aberto para ouvir a voz dele. Porque hoje, aquele Deus que falou com Jeremias aquele dia é o mesmo Deus que fala comigo e com você hoje. Só que hoje ele fala através da Bíblia, né? Depois disso, ele já desceu aqui na terra, que é o próprio Jesus, o seu único filho. Tanto que lá no versículo João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos que crer em Jesus. E Jesus também falou que ele é a água da vida. Ele é a água da vida. E é engraçado, né? Como que a gente faz a comparação? Comparando Jesus e aquele vaso que o oleiro estava fazendo aquele dia, quando o vaso ficava meio duro, o barro ficava meio duro, por certo ele colocava água, né? Para amolecer aquele barro. E olha para você ver. Se o nosso coração está duro, o próprio Deus já mandou Jesus para amolecer o nosso coração. Por quê? Porque Jesus é a água, né? E a água amolece o barro. Se nós somos o barro, Jesus, que é a água, nos amolece, né? Amolece o nosso coração, molda o nosso coração, segundo a vontade dele. Assim como aquele vaso na mão do oleiro tinha que ficar, segundo a vontade daquele oleiro lá na olaria, nós, eu e você, nosso coração, a nossa mente, corpo, alma e espírito tem que ser maleável a ponto de Deus trabalhar. Se a gente quebra, nós somos barro. Olha para você ver a grandeza de Deus. Se nós nos quebramos, o que acontece, né? Deus é tão poderoso que ele não joga os pedaços fora. Ele refaz, né, os pedaços, ele faz de novo. E diferente daquele oleiro nesse sentido, que quando aquele oleiro mexia com aquele barro e deixava aquele barro ficar seco,
Às vezes não dava mais, passava de hora. E ele tinha que jogar os pedaços fora e pegar um novo barro, né, mais que pudesse ser amolecido. Porque dependendo do tipo do barro, depois que já estava bem duro, o vaso quebrava, ele jogava fora, pegava um novo barro e ia amolecendo com a água. E Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, Ele é acima de tudo, de todos, que Ele não joga a gente fora. Quando eu e você nos quebramos, a semelhança daquele vaso, Ele nos faz de novo. Ele emenda os pedaços. Ele nos tira do fundo do poço, porque como nós estamos quebrados, a gente vai para o fundo do poço. Aí Ele tira eu e tira você do fundo do poço. Ele tem poder para isso e muito mais, porque tudo é possível para Deus, não existe nada impossível. E Ele faz isso através do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo, senão Jesus? Que Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele subiu ao céu, mas Ele disse, quando Ele estava subindo, Ele disse, eu não vos deixarei órfão, estarei contigo todos os dias, eu voltarei para que eu esteja com você todos os dias. E é o Espírito Santo. E a Bíblia fala que Ele nos ensina todas as coisas, porque nós não sabemos nem orar como convém. O Espírito Santo ensina a mim, ensina a você. Isso se nós tivermos o coração moldado, segundo o coração de Deus, segundo a vontade do nosso Rei Jesus. Porque Ele tem que nos moldar, todo dia Ele está nos moldando, assim como aquele oleiro moldava ali aquele barro, segundo a vontade dele. O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele quer moldar eu e você conforme a vontade dele. Isso todo dia Ele trabalha na nossa vida. Ele é o dono da olaria, nós somos do barro e Ele é o oleiro, o nosso Deus poderoso. Amém? Deus abençoe você e todos os seus, em nome do Senhor.